Be like Jesus. Queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas para transformar vidas e relacionamentos. Esse é o nosso IBAGE News. Fique atento às comunicações da nossa igreja. Nosso culto começa já já. Você tem alguns instantes para compartilhar o link para que todas as pessoas sejam abençoadas nesse dia. Vai aparecer para você aí um cronômetro. Enquanto isso, você pode multiplicar essa informação para chegar a todos os lugares possíveis. Amanhã, segunda-feira, dia 22 de março, não haverá expediente pastoral e nem administrativo. Nós teremos dedetização acontecendo aqui no nosso prédio. A partir da terça-feira, as atividades aqui desenvolvidas voltam ao normal. Deus te abençoe. Jeremias 29:13 diz assim a mim e a você: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Dias 24 e 31, as duas próximas quartas-feiras, às 19h30, nós teremos online as Quartas de Esperança. Um tempo de dedicação à oração, um tempo de dedicação à contrição, de rendição e de colocarmos diante do Senhor a nossa vida e levantarmos um clamor pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade e por motivos muito pessoais que você tem no seu coração. Venha participar conosco através do Google Meet, porque será apenas online. Você tem então essa possibilidade de se juntar a nós. Não perca, venha participar conosco. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem sequer o poder de Deus. Queridos, nós temos à sua disposição todos os domingos às 9 da manhã a nossa escola bíblica discipuladora, via online e acontecendo através do Google Meet. As classes estão disponíveis na página ou na bio, se você prefere, do nosso Instagram, IBAGE SJC. Entre lá e participe. Estamos trabalhando as cartas paulinas com uma riqueza maravilhosa de detalhes e que servem para o nosso tempo de maneira muito apropriada. Se você ainda não está em uma das nossas classes, por gentileza, nós te convidamos a participar conosco. Venha, um tempo muito precioso. Atenção vocês casais, dos dias 19 ao dia 21 de novembro, nós teremos o nosso retiro de casais tão aguardado em Águas de Lindóia. Nós aguardamos por vocês e queremos encontrar cada um de vocês que puderem fazer a inscrição. Essas mesmas já estão abertas. Você deve procurar o irmão José Roberto ou a irmã Márcia Ojeda e fazer a sua inscrição. Corra, nós temos poucas vagas disponíveis. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Deus te abençoe. Queridos, este mundo não é a nossa pátria, ele é a nossa missão. IBAGE e Mission. Se você deseja participar conosco de missão na nossa comunidade, você pode fazê-lo doando, você pode fazer orando ou participando em algumas das nossas atividades relacionadas à missão. Nós convidamos você a participar conosco ao longo desses períodos, doando parte daquilo que Deus tem te beneficiado para o louvor da glória dele. Se Deus assim tem trazido ao seu coração essa motivação, por favor, partilhe conosco. As contas estarão disponíveis aqui e você, sempre que fizer um depósito para a missão,
Lembre-se, ao final coloque 01 para nós podermos diferenciar e designar esse alvo justamente para missão e podermos abençoar aquelas agências missionárias e aqueles missionários que já fazemos há algum tempo. Deus te abençoe, participe de missão. A missão não para. Para a missão não existe pandemia. As pessoas continuam precisando de nós. Queridos, até o dia 28 de março, todas as nossas programações acontecem única e exclusivamente online. Nós precisamos e contamos com a sua colaboração para esse tempo que nós estamos atravessando. Então, lembre-se, os links das nossas programações sempre estarão disponíveis nas nossas redes sociais para que você possa acessar e participar virtualmente. Nós aguardamos cada um de vocês nesse tempo e para esse tempo tão precioso. Glória a Deus, quero convidar você a celebrar conosco, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer, graças dou. Graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos ao céu, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Por mim, da escuridão Tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por Teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Graça e paz, família Ibage. Neste momento nós temos passado por muitas dificuldades, estamos vivendo uma época jamais vista em nossos tempos e é normal, com tantos cancelamentos, adiamentos,
que experimentemos momentos de ansiedade em nossa vida. Por isso, eu queria convidar você a ler comigo em 1 Pedro 5, versículo 7, a palavra que diz: entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Deus tem cuidado de nós e eu queria convidar você a entregar toda e qualquer ansiedade do seu coração diante do Senhor agora em uma oração. Se você puder fechar os seus olhos e curvar a sua fronte, nós vamos orar. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós agradecemos ao Senhor porque tem cuidado de nós. Agradecemos ao Senhor porque tem estado conosco em cada momento e queremos humildemente agora pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos ajudando com todos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos. Que o Senhor esteja, ó Pai, tirando de nós toda e qualquer ansiedade. Nós, ó Pai, sabemos que o Senhor é Rei, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Nós, ó Pai, sabemos que o Senhor cuida de cada momento, de cada pormenor da nossa vida. Pai, por isso nós pedimos que o Senhor venha agir em nosso favor, venha nos livrar do mal, venha estar conosco. Não nos deixe, ó Pai, perdidos ou sem respostas do céu, sem respostas do Senhor. Que o Senhor haja conosco com misericórdia e graça e que possamos passar por todas estas coisas, sabendo que o Senhor nos tem feito mais do que vencedores. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sim, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, eu te louvarei e te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Convido você a adorar comigo, a cantar comigo essa canção. O nosso desejo é estar perto do Senhor. Se entregue a Ele e diga assim para Ele: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, sim, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
comigo, diga: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Você pode declarar comigo, diga assim: te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus amado Senhor. Somente a ti, Jesus, nome poderoso, bendizemos o teu nome. Somente a ti, Jesus amado Pai, bondoso, tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom, Senhor Jesus. Somente a ti, Jesus. Este é o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você que tem doado dos seus recursos, tem partilhado dos seus bens com a comunidade dos santos, tem ajudado esta comunidade a seguir com seus projetos. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua contribuição, e nós queremos incentivá-lo a continuar contribuindo, a sendo agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito com você. Queria deixar essa palavra neste momento de dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios 9:11 diz: em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos, e quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. É isso que nós temos feito. Nós temos recebido da generosidade de Deus e temos levado as ofertas àqueles que precisam, à obra, ao Evangelho. Por isso, continue colaborando conosco. Faça os seus depósitos, faça as suas transferências e que Deus abençoe a sua vida.
amor verdadeiro nos ergue do pó, nos firma sobre a rocha e nos abraça com uma segunda chance. O amor que vem de Deus nos encoraja a sonhar, enche a nossa alma de graça e sussurra em nossos ouvidos para não desistir. Esse amor perfeito lança fora todo medo, abre portas impossíveis e nos dá asas para voar. Graça e paz, irmãos. É uma bênção podermos celebrar ao Senhor. Hoje nós vamos meditar numa porção da palavra de Deus em uma das cartas de maior intimidade do apóstolo Paulo. Das cartas que ele escreveu para as suas igrejas, com exceção daquelas pessoais que ele escreveu para pessoas, 2 Coríntios e Filipenses são cartas muito íntimas, em que o apóstolo Paulo rasga o seu coração para a comunidade. Queria convidar então você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler dos versos 6 até o verso 15 dessa linda carta. O texto diz assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo que precisem e muito mais ainda para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para aquele que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, vocês são enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Esse é um texto riquíssimo, um texto que fala de contribuição, e o título que eu separei para esse sermão, essa palavra de hoje é A Bênção da Generosidade. Realmente, quando nós olhamos as Escrituras, a gente percebe que se fala muito acerca de contribuição, mas é um assunto dificílimo de nós falarmos, porque o ser humano vive em torno de suas finanças, dos seus recursos, e para muita gente falar sobre isso é um tabu. Mas o apóstolo Paulo é um homem com um coração pastoral, e ele está preocupado com a igreja de modo geral, não somente com a comunidade ou com outra, mas com o reino de Deus. A igreja em Jerusalém, os pobres de Jerusalém, estavam passando por necessidade. O apóstolo Paulo, então, ele levanta um mover na igreja para a arrecadação de recursos para os pobres da igreja de Jerusalém. Essa campanha, se a gente assim pode dizer, começou um ano antes. E a igreja de Corinto foi uma das que primeiro se manifestou favorável, dizendo, nós participamos, nós queremos participar. Essa atitude da igreja de Corinto despertou nas outras igrejas, inclusive da Macedônia, não só da Caia, mas também da Macedônia, o desejo de participar e se envolver nessa arrecadação. Agora, então, Paulo está escrevendo para essa igreja, falando para eles, os capítulos 8 e 9, vão falar acerca dessa contribuição, o quão bom e agradável é que a gente possa participar dos recursos de socorro para irmãos necessitados.
Por isso o texto é muito claro, a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se a contribuição é feita com pesar, com temor e com o coração pesado, o apóstolo Paulo diz, isso não vai ser bom nem para você, nem para aqueles que recebem. Olhando para esse texto, eu separei 3 princípios para a gente poder dividir com vocês aqui. O primeiro é, quem dá motivado pelo Evangelho, o faz em gratidão pelo muito que já recebeu do Senhor. Em outras palavras, o dar como sacrifício de louvor é bem visto aos olhos do Senhor. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós e o preço que ele pagou, a gente entende que nossa dívida para com Deus é muito maior do que o que a gente pode pagar. Na verdade, o Evangelho nos diz que tudo que somos, que temos, ou as conquistas que conseguimos, elas são originárias no Senhor. É o Senhor quem nos abençoa para conquistarmos, para alcançarmos sonhos, para conseguirmos as nossas vitórias. É com a bênção do Senhor que a gente consegue tudo isso. E quando nós decidimos reconhecer o Senhor com as nossas posses, com os nossos bens, nós estamos dizendo com isso, Senhor, isso é um sacrifício de louvor que nós oferecemos ao Senhor em reconhecimento do muito que o Senhor já tem nos dado. Então não é uma barganha, o apóstolo Paulo aqui não está falando que se você dá mais, Deus é obrigado a te dar mais porque você deu mais. Não, ele está usando aqui um princípio, que é o princípio da semeadura. Na lavoura, quem semeia mais, colhe mais. É um princípio da natureza. Se você semeia menos, você colhe menos. Ele está transferindo isso daqui para o contexto da igreja e no mundo espiritual. E ele está dizendo o quê? Que aquele que contribui com abundância, aquele que contribui em reconhecimento do que Deus já fez na vida dele, esse sim está fazendo um sacrifício de louvor e gratidão ao Senhor. Quando você contribui com a obra do Senhor, não é com um pastor ou com um irmão necessariamente que você está fazendo isso. Você está primeiro contribuindo com o Senhor. E é lógico, o beneficiado vai ser o irmão, o pastor, a igreja, ou seja lá quem for que você está abençoando com os seus bens e com os seus recursos. Segunda coisa, a gratidão que nós temos no coração por causa do Evangelho, ela liberta, motiva, inquieta e procura expressar-se em ação. O que isso significa? Significa que, uma vez que nós já fomos abençoados por Deus, uma vez que tudo que somos, temos e as conquistas que conseguimos vêm do Senhor, esse sentimento de gratidão para com Deus, ele se reflete num desejo de abençoar o meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão numa situação diferente da minha. Então, nós somos inquietos porque nós não conseguimos ver um irmão passando por uma situação difícil e não participarmos dela. Então, nós procuramos expressar isso, ou procuramos expressar a nossa gratidão a Deus, auxiliando, socorrendo e abençoando aqueles que estão precisando da nossa ajuda. Terceira coisa que é interessante nesse texto, a experiência da graça de Deus nos conduz tanto ao nosso agradecimento quanto à nossa disposição de dar. O receber da graça de Deus, o ser abençoado pelo Senhor, é como se um véu fosse retirado dos nossos olhos. Quando nós entendemos tudo que Deus fez por nós e o quanto Ele nos ama, isso gera dentro de nós um espírito de adoração, de gratidão e de louvor ao Senhor. Essa experiência da graça, ela nos conduz não somente àquele espírito de gratidão a Deus, mas também aquela disposição e desejo de fazer parte daquilo que Deus está fazendo, não só na igreja local, através
das nossas vidas, mas o que Ele está fazendo no mundo inteiro. A contribuição é uma bênção. E Deus ama aquele que dá com alegria. Quando eu vejo esse texto, é como se eu estivesse olhando para um pastor preocupado com o bem-estar, não só de um grupo específico de irmãos, mas um pastor que está preocupado com o reino de Deus e que a necessidade de um é a oportunidade de outros para ser instrumento nas mãos do Senhor, para que um supra a necessidade do outro. E como resultado dessa bênção, dessa múltipla bênção, quando alguém está necessitado e você tem condições de ajudar, e você se dispõe a isso, aqueles que foram ajudados também recebem no coração aquela sensação, aquele sentimento de que você foi um instrumento que Deus usou para abençoar a vida dele. Essa pessoa vai interceder em seu favor, ela vai orar por você e ela vai gerar no seu coração aquele sentimento de gratidão a Deus pela sua vida que vai perdurar por toda a vida dela. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso com o coração alegre, disposto a adorar a Deus e abençoar o próximo, as orações dos santos que receberam esses benefícios, essas orações chegam diante do Senhor com um aroma suave e agradável ao nosso Deus. A experiência da graça, portanto, criará tanto em mim quanto em você aquele desejo de dar como uma fonte de bênçãos do Senhor na vida do nosso irmão. No tempo que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas ficaram desempregadas. Muitas pessoas estão passando por situações de aperto e elas estão orando e pedindo ao Senhor uma resposta para o seu problema. Eu acredito que você e eu podemos ser a resposta de Deus para aqueles que nesse momento estão passando por momentos de aperto e de dificuldade. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra penetre no nosso coração e que nós sejamos, de fato, aqueles instrumentos de bênçãos na mão do Senhor para a glória dele e para a edificação da sua igreja. Que Deus vos abençoe, que vocês tenham uma semana rica e abençoada na presença do nosso Deus. Queria orar com vocês. Amado e bendito Deus, diante de um momento inusitado que nós estamos passando como igreja do Senhor, como povo de Deus, momento, ó Deus, que não é só o teu povo que está passando, mas o mundo inteiro está experimentando algo diferente, algo que nunca foi experimentado no passado. Nesse momento, nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para aquietar o nosso coração, para colocar, Senhor, a nossa cabeça em ordem. E que o Senhor, ó Deus, nos dê aquela paz que excede toda compreensão humana, aquela paz que coloca em ordem todas as coisas, para que a gente possa enxergar claramente o que, como e quando o Senhor quer que a gente faça para a glória do Senhor e para a edificação da tua igreja. Abençoa, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs, e que todos nós, Senhor, possamos ser instrumento de bênçãos em tuas mãos. É a minha oração no nome precioso de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e que o poder, a consolação, a sabedoria e o discernimento do Espírito seja com você e com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, hoje e por toda a eternidade. Amém. Deus vos abençoe.
gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.